Meus irmãos, minhas irmãs, uma boa noite em nome de Jesus, na paz do Senhor Jesus. Que bom estar de volta aqui no culto da Igreja Presbiteriana da Piraquara. Meu amigo reverendo João Luiz e toda essa comunidade, onde eu sou sempre muito bem recebido, muito bem acolhido. Me sinto um príncipe aqui entre os irmãos. Hoje eu queria meditar com vocês o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 11, os versos de 28 a 30. E nos dizem assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua palavra lida diante de nós. E agora que abrimos o teu livro, abre-nos a mente e o coração para recebermos o teu ensinamento e ouvirmos a tua voz. É assim que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Esse texto conhecido, muito conhecido, o Vinde a mim, de Jesus. Há pouco tempo participei de um debate na rádio sobre esse texto que veio nascer acerca do questionamento de uma ouvinte. A ouvinte fez uma consideração, ela disse: não dá para entender, porque Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde do coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E ela questionou: puxa, se o Jesus tira o jugo, por que ele acrescenta outro jugo? Porque ele simplesmente não só alivia, não tira o jugo. Ela não conseguia entender isso. Ele tira um peso e coloca outro. Então isso tem a ver com, às vezes, como nós estamos longe, culturalmente, geograficamente, né? Então a gente não entende a cultura, o que significa essa palavra. Essa palavra jugo, eu posso dizer assim, é a grade curricular de um rabino. Tinham os rabinos na época de Jesus, era uma função muito conhecida e normal, e cada rabino tinha o seu bojo de interpretações das leis, o seu jugo. Os principais rabinos na época de Jesus eram Hillel e Shammah, os dois rabinos, que um era mais conservador, o outro era mais liberal, como tinham os fariseus e os saduceus eram liberais, nem acreditavam em ressurreição, os fariseus já eram mais fechados, mais conservadores, mais xiitas até. Para você ter uma ideia, na época de Jesus, os mandamentos já eram 604, olha, começou com 10. As interpretações, né? Tinha o Talmud, a Mishnah, o livro das interpretações. Então tinha lá os seus rabinos que criavam sua grade curricular, seu bojo de interpretação da lei, e isso se chamava jugo, o jugo do rabino tal. Hillel, Shammah e qualquer outro rabino que ele chegasse com uma grade curricular, um bojo de interpretações, ele tinha que ser experimentado pelos outros. Aí, se 3 rabinos o aprovassem, ele podia ter a sua escola, ele podia fazer discípulos. O Talmud é o livro das interpretações, e o Talmidim são os discípulos, é o nome para discípulos. Jesus tinha seus Talmidims ali. E como é que era a tradição na época de Jesus? O menino ia para o ensino fundamental, que nós conhecemos como ensino fundamental, aos 6 anos de idade. Dos 6 aos 10 anos, ele fazia o ensino fundamental, que era chamado como Beit Sefer, quer dizer, a casa dos livros. Ali ele vai aprender o Pentateuco, ele vai decorar, de tantas coisas que ele vai aprender o Pentateuco. Com 10 anos, se os rabinos percebessem nele uma inclinação para se aprofundar na lei, ele é transferido para o Beit Talmud, quer dizer, a casa das interpretações, era o ensino médio. E ali ele ia até os 15 anos. Aos 15 anos, então, no 12 anos, ele tinha uma sabatina com os rabinos. Se os rabinos percebessem que ele tinha inclinação para o rabinato, então ele ia ser escolhido por um rabino para ser discípulo, terminava nos 15 anos, ele ia ser formado por um rabino. Caso ele não tivesse inclinação para ser rabino, ele voltava para casa para aprender a profissão do pai, para se manter a sua casa profissionalmente. Se ele tivesse inclinação
dom para ser rabino, ele era mantido naquele colégio interno, ele passava pelo Beit Sefer, na casa do livro, depois o Beit Talmud, a casa das interpretações, e assim ele ia seguir para ser rabino, e ele ia ter a sua escola, o seu bojo, o seu jugo. Curiosamente, Jesus não foi aprovado nessa sequência desse ensino fundamental e médio. Lembra que aos 12 anos ele teve uma conversa com os rabinos e botou todo mundo no bolso, e os rabinos disseram: de onde vem essa sabedoria para esse menino? Ele deixou todo mundo confuso, surpreso. Mas ele não ficou lá, ele não foi escolhido por nenhum rabino, pelo contrário, quando ele é adulto, ele é conhecido como o filho do carpinteiro. Quer dizer, então ele foi um daqueles que foi devolvido para casa, acharam que ele não tinha inclinação para ser rabino, devolveram para casa para que ele aprendesse a profissão do pai. Por isso ele é conhecido como o filho do carpinteiro. Você vê como o legalismo chegou a excluir Jesus. Ele é chamado de mestre pelo povo. O próprio Nicodemos vai procurá-lo de madrugada e chama: Rabi, eu quero falar com o senhor, chama de mestre. Naturalmente ele foi se mostrando esse mestre, esse rabino, mas pelo sinédrio, pelas escolas, não, ele foi reprovado pela lei. Para você ter uma ideia, na época de Jesus, só para a interpretação do sábado, tinha 1.500 interpretações. Alguns rabinos interpretavam a jornada de um sábado. Você pode andar 15 quilômetros, sem carregar peso. Se estiver carregando peso, 5. Outros rabinos diziam: não, você pode andar 8 quilômetros sem carregar mochila, sem carregar sacola. Carregando peso, você pode caminhar 4. E assim era. Então, se uma pessoa está andando e carregando um peso num sábado, e o outro falou assim: oh, você está quebrando a lei, você está carregando peso. Não, o meu rabino, na minha escola, falou que eu posso andar 4 quilômetros, ainda falta 1. Então, tinha essas coisas. E tinha também os truques. O camarada não pode andar mais de 15 quilômetros. Então, o que ele fazia na véspera? Ele tinha que fazer negócios na cidade. Na véspera, ele deixava uma roupa na casa de alguém, onde ele tinha que ir. No dia seguinte, ele ia com a desculpa: não, só estou indo buscar a minha capa, só estou indo buscar a minha roupa, e eu vou dormir lá. Eu não estou trabalhando, eu estou indo buscar essas coisas minhas. Você tem uma ideia? O livro de Marcos até, Jesus critica os fariseus, que eles criaram até um mandamento novo, chamado Corban. Ele diz, Jesus repreende, falou: vocês são perversos, vocês criaram até um Corban, que é aquele mandamento em que o filho pegava a pensão do pai idoso, e olha que honra teu pai e tua mãe, era o único mandamento com promessa. Então o rabino, os sacerdotes, os fariseus diziam o seguinte: não, se você der, o que você daria para o seu pai, der para o templo, é Corban, é abençoado, Deus aceita, e Ele cuida do seu pai e da sua mãe até a hora deles morrerem. Então, até isso eles metiam a mão nesse dinheiro da pensão do idoso. Era isso que eles não aguentavam. Aí Jesus vem numa comunidade, numa sociedade de gente sobrecarregada. Olha, cansado você sabe o que é. Sabe o que é sobrecarregado? Sobrecarregado é aquela pessoa que já está cansada, aí vem alguém e coloca um saco de cimento para ela carregar, sobrecarrega ainda mais. Eles estavam assim, a sociedade estava assim, com aquele cipual, aquele bojo de tanta interpretação, de tanta lei, que eles não sabiam nem mais o que era pecado. Eles ficavam na mão dos rabinos para dizer: eu quebrei a lei, isso que eu fiz foi pecado. Então os rabinos, eles criavam dificuldade para vender facilidade, criavam dificuldade para vender matrícula na escola deles. O próprio Jesus é de uma outra interpretação. Capítulo 12, seguinte desse que nós lemos, o verso 20, ele diz que não veio esmagar a cana quebrada, nem apagar a torcida que fumega. Ele não veio acabar de quebrar o que o pecado já tinha quebrado. Jesus vem falar da leveza do Evangelho. Por isso ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe? E encontrarei descanso para as vossas almas. Ele está falando, não é do cansaço físico, está falando do cansaço da alma. Tem gente que está o cansaço físico, mas doce é o sono do trabalhador. Com uma boa noite de sono ele recupera. Mas o cansaço da alma, tem gente que está cansado na vida, e outros estão cansados da vida, que já é o extremo, é o pior, é quando a pessoa já quer desistir de viver.
Jesus vem para essa gente e diz: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados. E aí a palavra descanso e alívio são sinônimos, etimologicamente falando são sinônimos, mas na aplicação, o que é o alívio? O alívio é o socorro imediato. E o que é o descanso? É a estabilidade nesse descanso, é a estabilidade na serenidade. Que Jesus diz: eu te aliviarei e você vai encontrar descanso. Ele está dizendo o seguinte: eu vou aliviar você agora, mas eu vou te ensinar a viver. Não vou só te dar o peixe, eu vou te ensinar a pescar. Eu vou aliviar você, esse socorro imediato, mas eu vou te ensinar a viver de um jeito que você viva a vida com leveza. Eu não vim esmagar a cana quebrada, eu vou te aliviar e te ensinar a viver, e esse alívio vai ser uma estabilidade na vida. Por isso ele diz: o jugo desses camaradas é pesado. Eles atam fardos pesados para os outros carregarem, mas eles não querem mover nem com o dedo. É o que Jesus critica os fariseus também, lá nos capítulos subsequentes desse que nós lemos. Atam fardos pesados, mas não querem mover nem com o dedo. Então era essa a questão que Jesus se aproxima e diz: vinde a mim, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. O que eu vou ensinar a vocês é a leveza do Evangelho, é a vontade de Deus, é aquilo que Deus quer para nós, o jeito de viver. O Evangelho não é uma religião, é um modo de vida. E Jesus chama para descansar. Ele sim pode descarregar as nossas cargas. Sessão de descarrego que tem por aí, Jesus é o único descarregador que eficazmente descarrega. Porque as religiões têm outros jugos, as religiões têm compromissos, as religiões têm penitências, e a pessoa já vem cansada lá de fora, entra nessas religiões e não vai fazer mais penitência. Parece que a porta da igreja vai ficando igual a porta do Bangu 1, vai fechando, a pessoa não consegue dar conta daquilo. E parece que é Deus que está cobrando. São pessoas que se autonomeiam procuradores de Deus, vão exigir coisas que nem Deus exigiu. São verdadeiros publicanos. Sabe aquele publicano que cobrava imposto dos judeus para pagar em Roma e cobravam a mais para fazer o salário deles? Então eles cobravam com juros muito altos. O imposto valia tanto, mas o publicano cobrava mais para passar para Roma o lícito e ficar com aquele a mais que ele cobrou. Os fariseus eram publicanos da fé, eles cobravam coisas que Deus não cobrava. Jesus, percebendo isso, e olha o que ele fala antes, é o seguinte: ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele que o Filho quiser revelar. E aí ele emenda: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hoje eu quero dizer para você, você pode estar cansado na vida, cansado da vida, e um cansaço que religião nenhuma tem preenchido. Você entra em religião, já deve ter andado de religião em religião, e todo lugar que você vai é mandamento em cima de mandamentos. Jesus está dizendo: vem para mim, eu vou aliviar você. Na África, os caminhantes que carregam trouxas, longas caminhadas, de tempos em tempos tem sempre uma plataforma na altura de um ser humano, um tronco com uma plataforma em cima, chama Ashilá, significa o lugar de descanso. Ele coloca a trouxa ali, descansa, depois bota na altura do ombro para não ter que abaixar e vai. Na África diz que Jesus é o Ashilá eterno, você não pega de volta. O que você coloca nele, ele não devolve nunca mais para você, você vai andar o caminho todo leve. Agora eu quero dizer uma coisa para você: o jugo de Jesus é leve, mas não é frouxo. O jugo de Jesus é suave, mas ele não é irresponsável. A lei diz assim: não matarás. É a lei. Jesus diz assim: se você olhou e ficou com raiva, você já quebrou o mandamento. Veja como é. Se você olhar numa leitura simples, o jugo de Jesus é até mais pesado que o jugo dos outros, porque o jugo dos outros é: eu não posso praticar. Se ficou só na intenção, eu não pratiquei. Não adulterarás. Não adulterei com ninguém. Jesus fala: se olhou com intenção impura, já quebrou. Não posso, não matarás. Mas tem gente que não mata, né? Não mata fisicamente, mas ele é ofendido pelo outro, mas porque ele é evangélico, ele diz assim: olha, eu não vou me vingar de você, mas para mim você morreu. Olha que santidade desgraçada. Ele matou no coração, matou intimamente. Não vou me vingar de você, mas para mim você morreu. Esse é o escape, é o truque. Jesus fala: nada disso. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber.
Porque amar o amigo qualquer pagão faz. Amar o inimigo, o cristão é que faz. É aquele que anda com Jesus. E ele está te convidando, vem a mim, eu vou aliviar você. O meu jugo é suave, mas não é frouxo. O meu fardo é leve, mas não é irresponsável. Eu vou te ensinar como realmente se vive, com leveza, com serenidade, com coração aplanado e pacificado, e tendo paz por todos os lados. Porque a Bíblia diz assim, se o coração do homem for agradável a Deus, ele reconcilia consigo até os próprios inimigos. Sabe, o Senhor Jesus, ele vai ensinar você a tomar atitudes na vida em que até os desafetos vão ficar impressionados, que eles não vão esperar isso de você, eles vão esperar uma batalha, vão esperar a troca de ofensas. Você vai com oração, serenidade, no teu olhar, a unção de Deus em você já vai quebrantar o coração até do teu inimigo. Hoje, o Senhor Jesus vem dizer para você, você está cansado na vida, cansado da vida, cansado de religião, cansado de mandamentos de homens, vem para Jesus. Ele quer aliviar você e quer dar descanso a você. Esse alívio imediato e a estabilidade na vida, uma vida serena, que vale a pena ser chamada de vida. Ele quer fazer esse milagre, essa transformação na sua vida, quer aliviar você, transformar o seu modo de vida e inaugurar um novo começo na sua vida. Descanse em Jesus, entregue o seu coração para Jesus, um milagre vai acontecer aí dentro. E aí não tem teologia que explique. Sabe o que ele disse para Nicodemos? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, sabe que ele não sabe para onde ele vai, nem para onde ele vem, não sabe nada, mas não pode negar. Assim, Jesus que falou, assim é todo que é nascido de novo. As pessoas falam, não sei o que é, mas alguma coisa aconteceu com essa pessoa. Eu não sei o que é, mas ele é diferente, ela é diferente. Eu não sei o que é isso que você tem. E você diz, não é isso, é esse. Mas você tem algo diferente, não é algo, é alguém. Jesus falou, quer entender o novo convertido? Você não entende nem o vento. O novo convertido não é para ser entendido, ele causa impacto por onde ele passar. É isso que Jesus quer derramar sobre a sua vida, essa unção, essa serenidade, esse descanso. Aceite Jesus, deixe Ele morar no seu coração e a sua vida vai mudar. Que Ele te abençoe, em nome de Jesus, amém. A transmissão ao vivo chegou ao fim e se você gostou, curte esse vídeo para nos apoiar e se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora. Aproveite também para marcar o sininho e receber as notificações sempre que os vídeos novos forem postados. Nos acompanhe também nas redes sociais Instagram e Facebook. O nosso usuário é a Igreja Presbiteriana de Piraquara. Muito obrigado!